Olá, dias de paz, luz, sabedoria para todos nós. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Hoje, aula 43, 43ª aula, e estamos no capítulo 8, que inclusive é o último capítulo do livro, né? Então, nós estamos chegando no final da nossa jornada com o Sr. Guy Ballard, pelo menos neste primeiro livro, uma jornada realmente impressionante. Acho que para aqueles que se interessaram, né, e voltaram a sua atenção para a leitura do livro, para os comentários, né, essa proposta que nós fizemos de acompanhar aí o que vem através dos ensinamentos que estão contidos, né, que foram passados pelo Sr. Guy Ballard, obviamente sob orientação, ali a direção do amado Mestre Ascensionado Saint Germain, com certeza perceberam, né, ou pelo menos é o que nós esperamos, que tenham alcançado essa percepção mais apurada sobre quão necessário é nós nos voltarmos para essa grande luz que é a presença divina dentro de nós. E hoje nós então vamos encerrar esse livro, né? Chegamos aí na última aula deste livro, para que a gente possa avançar para outros estudos, dar sequência, mas falaremos isso posteriormente. Então vamos para a nossa aula, fazendo aquela breve revisão. Na aula anterior, nós vimos lá que aquele grande mestre de Vênus, né, ele, através do espelho cósmico, aquela tela que existe no Royal Teton, ele falou, né, apresentou ali imagens do planeta Vênus, tudo certamente muito, muito vívido, né, como disse o Guy Ballard, a cena se passando como se fosse no telão de cinema para nós aqui, mas com certeza numa dimensão 3D muito diferente, né, que a gente tenha conseguido alcançar até agora. Então esse mestre de Vênus mostrando ali as grandes realizações, a tecnologia que existe no planeta Vênus, que para a nossa ciência é algo completamente ilógico, né? Não é, vamos dizer assim, não é conhecido. Por quê? Porque não existem equipamentos, não existe nem sequer uma consciência que se aproxime dessa ideia, né, de que exista vida em outros planetas. É uma suspeita, né? Só que são vibrações diferentes, são dimensões diferentes, não há possibilidade de pegar uma nave espacial aqui, pousar em Vênus, em Marte ou qualquer outro planeta e simplesmente acreditar que com uma câmera fotográfica a mais potente que a gente tem, nós vamos conseguir encontrar algum tipo de vestígio de vida como nós temos aqui, porque nós vemos uma vibração que não é a mesma, obviamente, né? Aqui é muito mais denso, muito mais grosseira vamos dizer assim, essa estrutura, né, da matéria aqui, enquanto que nos outros planetas isso é muito mais sutil. Mas, enfim, então ele mostrou ali sobre educação, sobre tecnologia, sobre a Ballard ficou encantado, impressionado com tudo aquilo. Aí também falou sobre invenções, né, os inventos que viriam para a Terra 70 anos à frente. Olha só, então a gente está falando daquela época, né, 1930, algo aí chegando em torno do ano 2000. E no comentário que nós fizemos, ano 2000, nós tivemos obviamente aí tecnologia se apresentando, então foi aquele momento onde a gente teve o pendrive, né, máquinas de computadores, tudo chegando aí numa grande escala, internet, enfim. Nós realmente evoluímos muito nesse sentido, né, em termos de humanidade, de ciência humana. Mas isso não chega nem próximo daquilo que são essas grandes tecnologias, essas grandes invenções que estão em outros âmbitos, em outros planetas ou até de civilizações que já passaram por aqui. Tá? Mas estamos caminhando, né? Assim, retomando o caminho. E falou também, né, o grande mestre de Vênus falou sobre o grande progresso nos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos chegaria num patamar muito elevado, e isso não é nenhuma novidade para a gente hoje, maior economia do mundo, né? Aí
disputando com a China, né, nesse momento que nós estamos vivendo, mas ainda assim é uma potência mundial, aquela que dá muitas diretrizes, né, em todos os sentidos. E todo o trabalho, né, que foi desenvolvido pelos irmãos de Vênus, os Kumaras, os dirigentes de Vênus, né? Então Sanat Kumara foi quem nos acolheu, né, quem nos pegou no colo enquanto humanidade e sustentou aqui a luz necessária para o planeta durante muito tempo, até que chegasse um momento, como foi o caso do amado mestre Buda, né, Siddhartha Gautama, que ele esteve, vamos dizer assim, sob orientação, treinamento, até que ele conseguiu iluminar, e aí sim, né, mais à frente, Buda assumiu o papel, a posição de Sanat Kumara como regente do planeta, né, como senhor do mundo. Então, são informações que os mestres nos trouxeram, e para aqueles que querem se aprofundar, obviamente, vão encontrar isso com uma certa facilidade hoje. Mas nós temos muitas informações que, claro, a gente vai tentando explorar ao longo do caminho. Bem, aí também nós temos a questão, né, que foi vista sobre os cataclismas, limpezas que estão ocorrendo no planeta, muitas catástrofes, e isso é a natureza se movimentando, de certa forma se rebelando, sim, porque é necessário fazer com que aquilo que nós estamos acumulando aqui no planeta seja liberado, senão o planeta não aguenta. Então é preciso sim que ocorra essa movimentação. E isso ainda é controlado pelos diretores dos elementos, porque se fosse uma coisa solta, o planeta já teria fundado continentes, ou seja, a raça humana já teria se perdido aí pelo menos na metade, né? E ter que voltar para cá, começar tudo de novo, mas nós estamos numa nova era, né? Isso aqui não é nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma conspiração em termos de destruição, é somente a ação das leis cósmicas entrando em ação, e isso vai acontecer cada vez mais. Se vimos pandemias, se vimos aí destruições, a natureza se rebelando, pode se preparar porque vai vir mais até o momento em que realmente a gente consiga se conscientizar de que nós precisamos nos voltar para a luz que existe em nós. E a gente vai ver inclusive isso na aula de hoje, né? Essa necessidade, né? Como já tem sido dito inclusive, né? Não é nenhuma novidade. A aula de hoje apresenta isso. Não, a gente vê isso o tempo todo, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o grande mestre de Vênus, ele diz que há uma mudança, né? Ele continua ali orientando e falando que é uma mudança de ciclo, né? Que haverá, né, uma aceleração, está começando isso, em 1930 está começando uma aceleração para todos aqueles que são buscadores da luz. Essa aceleração é uma aceleração da estrutura atômica, dos nossos corpos energéticos, é algo que já era anunciado, já era falado há muito tempo atrás. E esse é o momento, é por isso que nós chamamos de nova era, onde tudo realmente está passando por um processo de transformação, e é só observar, a gente vai ver que tem muita gente se perturbando, né? Ou seja, muita gente entrando em colapso, em choque, enquanto que outros estão, sabe, se desagradando, se desiludindo do mundo, das questões sociais, falando, não quero viver mais dessa forma. Então são situações que vão mexendo, né? Ou seja, situação eu digo no sentido de um movimento que está acontecendo dentro da nossa estrutura energética, e isso cada vez mais vai se estabelecer e está se estabelecendo, e a gente vai ver isso acontecer com toda certeza, né? E aí o mestre diz o seguinte, né, sobre até a questão da nossa disciplina, a disciplina dos estudantes. Nesta nova ordem, a disciplina para o neófito, né? O neófito é aquele que está buscando, é o que está aprendendo, consistirá em enfocar e manter a totalidade de sua atenção posta sobre os 3 centros superiores do corpo. 3 centros superiores do corpo, que o mestre está citando aqui, é aquilo que a gente já conhece, né? Ou muitos conhecem, sobre os chakras, os centros de energia. Esses centros de energia, os centros superiores que ele está falando, é o centro do coração, né? O centro da garganta, ok? O centro
da testa e o topo da cabeça. Desculpa, só considerando o seguinte, quando ele fala em 3 centros, né, e muita gente vai dizer, mas aí são 4, né? A questão é, Mestre Saint-Germain explica isso numa passagem, inclusive, onde ele diz que anteriormente, antes da gente chegar nessa condição da queda do homem, o centro de energia do terceiro olho, né, e o do topo da cabeça, eles eram uma coisa só, era um centro fundido, vamos dizer assim, eram 2 centros que na verdade era um só, não tinham 2. Essa separação ocorreu em função do processo que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a visão interna e mais a conexão, né, que é onde a gente recebe toda a energia que vem de Deus, isso funciona de forma integrada, né? Então, quando ele fala Anahata, né, que é o centro do coração, Vishnu, que é o centro da garganta, que é a fala, a expressão, o poder de verbalização, e esses 2 centros que na verdade é uma junção, né, de Sahasrara, né? Esse centro da testa é chamado de Agni. Então, esses centros são os centros onde nós temos que nos concentrar, são os centros superiores. Os centros do plexo solar para baixo são todos voltados às questões da Terra, questões humanas, e é isso que ele está orientando aqui, ó. Então ele diz, enfocar e manter a totalidade de sua atenção posta sobre esses 3 centros superiores do corpo, ok? E em realizar todo o seu trabalho nestes pontos. Então, voltar a atenção, nós temos que cada vez mais voltar a nossa atenção para esses centros, é aqui onde a gente tem que focar tudo aquilo que nós temos. Somente os centros do coração, da garganta e da cabeça deverão receber consideração consciente e atenção. Cada vez mais a gente tem que se distanciar daquilo que são as questões humanas. E questões humanas, estão falando, sobre os prazeres, aquilo que a gente vive simplesmente através do egoísmo, né, dos interesses, dos desejos, porque tudo isso vai através desses centros mais inferiores. E a gente tem, infelizmente, muita gente que desconhece isso. Acredita que os centros inferiores, eles deveriam ser realçados, deveriam ser exaltados, então vamos dar vazão para o sexo, vamos... Gente, o sexo é importante, mas o sexo é simplesmente para procriação. Nós utilizamos o sexo como forma de prazer. E isso, para a maior parte das pessoas, até dos especialistas, que está dentro da visão deles, é algo extremamente importante para o bem-estar do indivíduo. E não funciona assim. O mestre está apontando aqui, os centros que realmente devem dar atenção são esses centros superiores se a gente quiser atingir a chamada iluminação, a chamada libertação, moksha, enfim, tem vários nomes aí, o nirvana, não importa, mas são através desses 3 centros que nós vamos conseguir realmente isso. Os centros inferiores, eles vão ficando cada vez menos ativos, é só olhar para os grandes que já passaram por aqui, por aqueles que realmente apresentaram essa consciência mais elevada. Nós não vamos encontrar esses homens, mulheres, atrelados às questões humanas, materiais e sensoriais. Isso é um fato, é uma realidade. Então fica a cargo de cada um pesquisar e refletir a respeito. É um alto mestre explicando isso, e isso vem através de outras vertentes também, outras tradições, ok? E aí ele continua, né, sobre a liberação das limitações. Todo o esforço do aspirante, aquele que está desejoso por isso, né, deverá consistir em sustentar sua atenção sobre esses centros, pois somente tirando a atenção dos centros inferiores, olha aí, poderá estar em capacidade de elevar-se e sair da miséria e da limitação. Não tem outro jeito. Ou os centros superiores, ou a gente continua preso dentro desse aspecto ilusório até conseguir entender isso. O centro no topo da cabeça é o foco mais alto no corpo humano. E por ali entra o cordão de prata de luz líquida branca que vem da grande fonte da criação. É por onde nós nos alimentamos em termos de energia. Então, várias filosofias sabem disso. Infelizmente, as religiões, religiões convencionais, né, principalmente do Ocidente, cristã,
elas não olham para isso. O máximo que se aproxima é o espiritismo, que fala sobre o cordão de prata, mas o restante, pensar na protestante, igreja católica, não fala, porque simplesmente está fechado dentro de um dogma, né? Então não consegue olhar para isso, não explora além, não busca, né, esse embasamento. Mas aqui não é uma crítica, é só uma observação, porque realmente essa é a realidade. E, infelizmente, fica preso ali dentro dessa condição. Então, liberação inferior. Quando a atenção da mente se mantém sustentadamente sobre este ponto, abre-se a porta da alma, falando do centro superior. E a atividade tríplice da pura luz branca rodeia a cintura exatamente debaixo do plexo solar, abaixo aqui do coração, cerceando para sempre as atividades destrutivas da natureza animal no homem. Aqui é uma divisão. A gente realmente, do coração para cima, nós temos essa propensão, ou seja, essa possibilidade, essa força propulsora de nos elevarmos até o mais alto, até o mais sagrado. E quando isso acontece, cria-se uma espécie de barreira onde a gente não entra mais nesse contato, nessa conexão com essa natureza animal que ele diz, né? Que é justamente a nossa parte animal, que todo mundo sabe como funciona e reconhece isso, é fácil de perceber. E ele menciona a luz dourada. Os estudantes sinceros terão que meditar com frequência sobre a ação perfeita da luz dourada dentro da cabeça. É essa luz que irradia através de nós. Nós somos essa luz, é essa energia que nós recebemos o tempo todo. Pois ela iluminará e instruirá a mente externa sobre todas as coisas boas. É a nossa direção para a ideia de salvação que tanto se fala, né? Salvar-se do quê? Salvar-se das próprias criações, das próprias mazelas que nós criamos. Esta é a luz do eu divino interno. Então, tudo é luz no universo, nós somos luz. E é essa luz que habita dentro de nós. Por isso que ele fala do centro superior, focai, né? E não há ser humano encarnado que não tenha algo desta luz em seu interior. Então não importa que tipo de crime tenha cometido, não importa quais erros tenham sido realizados aí, ou seja, nós todos nós no universo somos filhos da mesma fonte e estamos aqui presos, encarcerados nessa ilusão tremenda, mas temos essa luz e podemos acessar isso a qualquer momento. E isso acontece, isso vem acontecendo. Então vamos pensar a respeito, né? Porque muita gente está despertando, muitas pessoas estão realmente percebendo que existe algo além, né, de toda essa provisoriedade que nós vivemos aqui, toda essa condição tão limitante, tão difícil. Muito sofrimento, muita dor, e a gente não chega a lugar nenhum, simplesmente nasce, desenvolve, sei lá, fica rico ou não e pronto, morre, né? Tem prazeres na vida e morre. Essa não é a nossa proposta, esse não é o objetivo original da nossa existência, da nossa passagem por esse planeta. É preciso manter, né, o foco nessa luz interna com plena harmonia, é o que nós já falamos e vimos através da orientação do próprio Mestre Saint-Germain. A lei da harmonia é fundamental, é crucial, ela é que estabelece a nossa conexão, a nossa direção junto a Deus e com os outros seres que já são libertos. Então, aí o mestre, ele, né, explicando tudo isso, ele fala que, né, os encontros do Royal Teton, né, vão acontecer ali em janeiro e julho, tá, de cada ano. Então, anualmente, eles vão se encontrar de novo no Royal Teton. E com isso, há uma concentração cada vez maior de energia que esses seres vão emanar, estão emanando desde aquela época, e isso está acontecendo. Então eles emanam toda essa luz para o planeta, para a humanidade. Então o que nós vemos hoje, até fazendo uma observação bem rápida, o que nós vemos hoje de ebulição, de tanta maldade aparecendo no mundo, é justamente o agitar de toda essa energia, de toda essa força que vem rondando o planeta
para que essa força negativa, né, negativa no sentido de que chama de força sinistra, né, ou seja, as nossas criações, as nossas mazelas, elas venham à tona para que tudo isso seja limpo, para que tudo isso seja consertado. E é responsabilidade nossa. Por isso que não adianta se eximir, falar assim, não tenho nada a ver com isso. Não, nós temos. Nós tivemos muitas encarnações nesse planeta e trouxemos para cá muita coisa que é por isso que a gente está aqui novamente e se não fizermos, né, ou seja, se não reconhecermos, não alcançarmos essa consciência, a gente vai ficar preso aqui nessa ilusão ainda durante algum tempo. E para aqueles que já desejam, né, a libertação, tá aí. É a porta se abrindo, né, na verdade sempre esteve aberta, mas hoje muito mais acessível porque sabemos disso, porque a informação está aí muito próxima de nós. Bom, aí então, nesse momento, né, que o mestre está passando as orientações, ele diz, olha, as urnas, né, aquelas caixas, né, que estavam os corpos lá do seu Guy Ballard, né, da dona Edna Ballard, do Donald, ele pede para que traga essas urnas novamente, porque eles vão se despojar desses corpos agora, vão voltar para esses féretros, né, essas urnas, e então nesse momento o mestre faz uma oração e o ambiente se enche de luz e o seu Guy Ballard ali com a dona Edna e o Donald que voltam ali se posicionando ao lado das urnas, os corpos então são, vamos dizer assim, devolvidos às urnas e eles novamente retomam a sua roupagem anterior. Então, como nós falamos, é só uma roupagem, o corpo físico nada mais é do que uma roupagem. Para nós é muito difícil entender isso, né? Olhar para o corpo, tocar e falar, como assim, né? Mas é exatamente isso. Por isso que está aqui. Essa é a lei, é assim que funciona e cada um de nós tira as suas conclusões, avalie, sente no coração para ver se realmente nós estamos alcançando, né, essa compreensão tão mais profunda. E aí o mestre de Vênus vem com a sua bênção, né, ele abençoa a todos e promete retornar no meio do ano, né, que vai retornar em julho. E uma grande luz nesse momento começa a envolver todos, né, ali, inclusive, né, os 12 que vieram de Vênus, eles começam a transfigurar e uma imagem de uma águia muito grande se forma. Isso o Guy Ballard diz que é uma imagem lindíssima. E então, né, eles vão se retirando através dessa grande luz, voltando para Vênus. E no espelho cósmico, nesse momento, aparece uma mensagem dizendo assim: paz e iluminação a toda a Terra e seus habitantes. Bênçãos de Vênus. E assim, esses irmãos de Vênus se despedem do Royal Teton, da Irmandade do Royal Teton e também, né, de nós, enquanto humanidade, naquele momento. Mas todos os anos eles estão visitando, de acordo com o que esse mestre mesmo colocou, dizendo que a partir dali eles estariam 2 vezes por ano no Royal Teton. Então nós recebemos 2 vezes por ano, sabe, essas bênçãos, essa iluminação. E a gente nem se dá conta disso, a gente nem sabe, a humanidade é completamente aleatória. É a ideia do filme Matrix, né? Tá tudo acontecendo e a gente acredita que o que nós estamos vivendo é realidade. Bom, então, para a gente estudar e refletir. E aí o mestre Lanto, nesse momento, ele assume, né, novamente ali a direção dos trabalhos e ele passa orientações, né, para todos, agradecendo, obviamente, a presença de todos e passa as suas bênçãos também para todas as pessoas ali. Então, aí ele diz assim: não há nada supremo a não ser Deus. Não há nada eterno nem real a não ser o Cristo. Não há nada verdadeiro a não ser a luz. Estes 3 são um. Todo o resto é sombra. Recordem, as sombras ocultam, as sombras enganam e as sombras fazem com que a humanidade tropece. Aí entra o alerta, né, que sempre vem sendo dado. Qual é a nossa escolha? Permanecemos na sombra da ignorância,
daquilo que é o faz de conta que eu não estou vendo nada, de que tudo isso aqui nesse mundo tem uma parte que é mais ou menos, quem sabe uma parte boa e tem outra que não é legal, e um vive melhor, outro vive mais ou menos, outro vive pior. Será que é essa realmente a realidade dos filhos de Deus? Então, atenção para nós em relação às sombras da ignorância, essas sombras que nós mesmos criamos aqui e estamos presos a elas. E aí ele fala sobre a fonte da vida, né, de toda a vida, o mestre Lanto. Aquele que caminha sobre a senda da luz permanece fiel ao Cristo e olha sempre para Deus. Vive em seu próprio mundo intocado pelo efervescente turbilhão que o rodeia, muito embora trabalhe nele enquanto perdurem as sombras. Sobre este turbilhão ele enfoca a sua luz e assim obriga-o a retornar ao mar do esquecimento. O alerta aqui do mestre apontando a necessidade de nos mantermos nessa consciência crística, porque assim, com toda certeza, estaremos distantes dessa possibilidade de nos perdermos, de nos enganarmos. E continua falando sobre o caminho da luz. Não existe a felicidade separada da contemplação e adoração do grande Deus Uno, a fonte de tudo. Não há nada permanente a não ser Cristo. Não há forma de deslocar-se pelo universo exceto sobre o caminho de luz. E é isso que nós temos a capacidade e o poder para realizar. Depende de cada um de nós, depende da nossa disposição. O nosso plano eterno, ele diz, se vocês se armarem com este eterno entendimento da vida, se jurarem lealdade unicamente à sua fonte, Deus, se permanecerem fiéis ao Cristo e levarem à luz, vocês aceitarão como seu código de honra a obrigação de amar e bendizer a vida, sem importar em que forma possa estar se expressando quando se encontrar com vocês. Este é o plano eterno da existência. Então, a nossa existência é exatamente isso, é nos mantermos, se nos mantermos realmente focados nessa consciência crística, nos mantermos fiéis a essa consciência, certamente nós caminharemos pelo universo, não importa em que roupagem nós estejamos, seja nessa roupagem de carne que nós temos hoje, ou qualquer outro uniforme, em qualquer parte desse imenso universo que Deus criou. E reconhecermos, obviamente, a fonte. Ele diz assim, só Deus é grande, e somente à fonte de toda grandeza pertence toda a glória. Aquele que reconheça unicamente sua fonte e que recuse aceitar todo o resto é indubitavelmente sábio. Olha onde vai a sabedoria. Pois se converte na felicidade permanente, não é uma felicidade oscilante. E é um mestre aonde quer que vá. Este é o verdadeiro sábio. E é fácil de reconhecer. Membros da Irmandade do Royal Teton, revelem este plano aos filhos desencaminhados da terra. Está dizendo para quem está lá. Vão e falem às pessoas na terra. Digam, expressem isso, mostrem às pessoas. Descarreguem seu esplendor sobre as sombras criadas por eles. Nós que estamos presos aqui nessas sombras da ilusão, da ignorância. E mostrem o caminho para o grande sol central, que é a nossa fonte transcendental. A nossa origem é muito maior, muito mais esplêndida, ou seja, é o sol de 1000 sóis. Somos originários dessa fonte. E é isso que ele está dizendo, que nós despertemos para isso e está aqui sinalizando para que os filhos do Royal Teton, esses que estavam lá presentes, espalhem isso, emanem essa luz por todo o planeta, por onde eles estiverem. E as bênçãos à humanidade. Então, ele diz assim, amada humanidade, que este mesmo magno esplendor verta sua luz para te iluminar, te curar e te abençoar com esse amor divino que para sempre manterá a todos no eterno abraço
da luz suprema una. América, Deus te abençoa e agora te reveste com a eterna luz sem sombras. O mestre encerra desta forma essa confraternização, essa reunião, abençoando a tudo, a todos, inclusive a América, que será, num determinado momento, esse pilar, né, de referência, junto com Shambhala, que é um outro ponto de grande glória que nós temos no planeta, e esses dois pontos vão emanar luz por todo o planeta, fazendo com que nós recebamos essa grande glória que já existe em nós, que já está dentro de nós, que já faz parte, é o que somos. Mas precisamos, sim, com toda certeza, nos desvencilharmos dessa condição tão limitante, tão difícil, que nós criamos aqui. Por isso que, ao longo da trajetória, né, desse caminho que nós percorremos com os ensinamentos do Mestre Saint Germain, continuaremos, se assim o Deus permitir, né, continuaremos aí acompanhando o Sr. Guy Ballard em tudo aquilo que Mestre Saint Germain trouxe através da chamada atividade Eu Sou. Então esse primeiro livro nos dá essa referência tão valiosa, tão profunda, que é, vamos dizer assim, um apanhado geral de tudo aquilo que nós temos através das tradições primordiais, como já falamos outras vezes, se formos aí buscar através, sabe, das antigas tradições, né, a própria teosofia, o budismo, o cristianismo, a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, todas essas ordens, todas essas filosofias, orientações, elas trazem no seu cerne, no seu íntimo, exatamente essa mensagem elevadora, essa mensagem maior. Infelizmente, muita gente desconhece isso, muita gente não tem ideia de que isso exista. Mas, cada vez mais, nós vamos acessar isso. Isso está disponível para todos. E esse livro, né, essa mensagem, essa dispensação que o amado Mestre Saint Germain trouxe para nós, através do Sr. Guy Ballard, é algo valiosíssimo. E cabe aí a cada um avaliar, analisar, quem sabe reter isso no coração e sim aplicar, praticar isso, mas existem aqueles que vão dizer, não, isso é demais, isso é muito fantasioso. Mas cada um está preparado dentro do seu momento, dentro da sua hora estabelecida. E essa hora estabelecida é cada um de nós que escolhe. E eu espero, sinceramente, que essa mensagem, essa luz que vem através dos grandes mestres, que está em todos os lugares, de todas as formas possíveis que a gente possa imaginar ou não, estão aí nos alertando, nos chamando a atenção para que a gente volte a nossa disposição, interesse, principalmente o coração, para a consciência maior que a consciência de Deus, a consciência do universo, que chamamos de N formas, né? Então, essa fonte suprema, né, o Eu Sou supremo, essa presença que sustenta toda a vida. Fica aqui então o nosso agradecimento por esse acompanhamento, por todos que se interessaram, por aqueles que, quem sabe, no futuro também entrem em contato. E qualquer dúvida, comentário, enfim, continuamos à disposição e falaremos aí no próximo vídeo sobre o nosso livro seguinte, que é a Presença Mágica, né? Eu Sou a Presença Mágica. Então, gratidão pela oportunidade, pela atenção, que os dias sejam repletos de sabedoria, muito amor, muita luz e a libertação que todos nós buscamos. Fiquem em paz. Até a próxima. Gratidão.